Fala galera, Rômulo Jogaib in the house. E aí meus amigos? Tô remendado, mas tô na área. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sei que tem tempo que eu não apareço aqui pelo YouTube, mas graças a vocês, já falei isso e repito, a minha agenda de atendimento está lotada. Portanto, o meu tempo aqui para disponibilizar aqui no YouTube ele fica muito escasso. Mas direto ao assunto, o que eu tenho para falar com vocês hoje é diferenciar os tipos de esteroides anabolizantes que nós temos hoje no mercado brasileiro. Tá? Então vou falar detalhadamente, tudo isso que eu vou falar é a minha opinião, baseado na minha experiência, no meu ponto de vista. Então não me venha, se você não concorda, se você acha isso, se você acha aquilo, pensa diferente, não tem problema, você pode colocar aqui, comentar, fica à vontade, mas não espere da minha parte algum tipo de argumentação tentando convencer alguém de alguma coisa, porque eu não quero convencer você de nada. Estou aqui única e exclusivamente apenas para passar o meu ponto de vista num assunto que é muito controverso, muito pouco abordado por inúmeras pessoas, principalmente por médicos, né? Infelizmente, a maioria dos médicos acaba se omitindo e se ausentando de temas de debate, de discussões como essas. Tá certo, meus amigos? Então, puxa uma cadeirinha, os minutos que se seguem, vamos falar sobre tipos de esteroides anabolizantes que circulam hoje no Brasil. Bom, pessoal, então, direto ao assunto. Eu vou falar sobre os esteroides anabolizantes que circulam no Brasil hoje. E existem 3 tipos de esteroides que circulam no Brasil hoje. O esteroide Pharma Grade, aquele que você compra na farmácia, legalizado, direitinho, com empresa com CNPJ, você apresenta sua receita médica, vai na farmácia, compra o fármaco, recebe o fármaco. Nesse fármaco tem tudo direitinho, todas as especificações, a bula. Inclusive esse fármaco, quando é vendido para você, é lhe dado uma nota fiscal, um cupom fiscal, caso ocorra qualquer problema. Você tem a quem recorrer, a loja física, a farmácia física onde você comprou. Então, até pouco tempo nós tínhamos na farmácia Durateston, Deca, Deposteron, Proviron e Oximetolona. Hoje nós só temos Deposteron, Deca nas farmácias. Nós não temos mais esses outros fármacos que eu mencionei. Já tem algum tempo, eu não vou me lembrar exatamente há quanto tempo cada um foi retirado, mas o último que foi interrompido até então, todo mundo sabe, é o Durateston. Então esses são esteroides de farmácia, que são os mais confiáveis para você utilizar. Por quê? São comprados numa loja física que tem um CNPJ, são esteroides feitos por uma indústria consolidada, com todas as exigências que são requeridas por uma indústria abrir e fabricar, funcionar fabricando esteroides, né, substâncias injetáveis, para toda a sua segurança, fazendo uso desse fármaco. Só que o que acontece aqui no Brasil? Eu, que trabalho com essas substâncias, já constatei de pacientes meus comprando esteroides com a sua receita médica direitinho na farmácia e sendo lhes vendido Deposteron adulterado, falso. Eu publiquei isso no meu Instagram, tá lá, e hoje eu tenho que ter um cuidado absoluto, porque qualquer coisinha que eu publique, o meu Instagram, ele recebe um shadow ban ou algum alerta removendo a minha publicação, dizendo que eu não estou em conformidade com as diretrizes da comunidade. Então eu tenho que tomar bastante cuidado, inclusive nesse vídeo, para que não saia nada do script e esse vídeo seja derrubado. E se você que está me acompanhando aqui concordar com essas informações, eu peço para que você compartilhe isso com o maior número de pessoas possível. Então, mesmo esteroides de farmácia, comprados com receita, com cupom fiscal sendo emitido para você, hoje aqui no Brasil já tem esteroides falsificados. Isso constatado não apenas pela caixinha, pelas alterações
que ocorrem ali na caixa, na ampola, e sim por alterações que estão sendo constatadas no exame laboratorial do paciente. Ou seja, o paciente usando o fármaco e a sua testosterona total não sobe, apresentando valores menores do que 100 nanogramas por decilitro. E quem me acompanha, quem é meu paciente, sabe que eu não trabalho de forma alguma com valores baixos de testosterona. Portanto, se um paciente faz uso de um fármaco na maneira prescrita, ele jamais apresentaria níveis como esse. E se eu tenho um paciente esclarecido, que acompanha comigo de longa data, eu tenho confiança naquilo que é me falado, eu tenho certeza, ainda mais esse paciente tendo me passado fotografias, imagens desses fármacos, comparando as alterações do deposteron falso com o deposteron verdadeiro, para mim está constatada a fraude. E aí, invariavelmente, a gente vai ver vendedores de esteroides de mercado negro também vendendo, sabe Deus como, Durateston e Deposteron. Então, muitas das vezes, esses fármacos vão ser falsificados. Então, primeiro ponto, nós temos esteroides de farmácia legítimos, fabricados por indústria, com toda a confiança que deve ser requerida, mas temos também, ainda nas farmácias, sendo vendidos esses tipos de esteroides, só que adulterados, falsificados. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto são os esteroides de mercado negro, que são vendidos sem exigência de receita, são vendidos e patrocinados, divulgados na maioria dos perfis de Instagram de alguns atletas, como que esses atletas são patrocinados por aquele laboratório de esteroide. E eu não vou citar nomes, não posso citar nomes, vocês que sejam bons entendedores daquilo que eu vou falar. Esses atletas sendo patrocinados de uma maneira totalmente irregular por esses laboratórios, eles dizem, olha pessoal, eu uso esse esteroide aqui da marca tal, tá batendo legal, meu exame é assim, meu exame é assado. E as pessoas que acompanham esses atletas acabam por utilizar aquela marca divulgada por aquele atleta. E reparem o seguinte, essas marcas divulgadas por atletas, elas nunca vão ser marcas que são produzidas por indústria formalizada. Eles são marcas de laboratórios totalmente irregulares. Inclusive tem sites que não são acessados. Você compra lá a caixinha, geralmente esses fármacos são feitos em frascos multidose, o famoso vial, que você enfia a agulhinha lá, espeta e tira a dose que você quer, justamente porque esses viais, ou esses frascos multidose, eles são mais fáceis de serem falsificados, confeccionados, do que ampolas de vidro fechadas. Não quer dizer que não existam esteroides adulterados feitos em ampolas, mas eles são majoritariamente confeccionados em frascos multidose. Por quê? Porque é mais fácil de confeccionar. Você compra um alicate lacrador, você compra viais e você compra tampinhas com lacres que vão se ajustar a esse alicate e você manualmente fazer o lacre dessa substância, desse frasco. E aí você compra, remove o lacre e acha que aquilo ali foi selado com toda a confiabilidade. E muitas das vezes não foi. Então entenda, esteroides pharma-grade e esteroides de mercado negro, muitas das vezes esses divulgados por atletas. E você que acompanha esse ou aquele atleta, muitas das vezes pode se sentir na proximidade que as redes sociais têm criado. Eu posso confiar, meu atleta usa, eu vou comprar aquilo ali e vamos ver. Só que existem vários problemas relacionados a isso. Primeiro, ter de fato a substância que você almeja ali, ter a concentração da substância que diz que tem ali, ter a pureza de não conter metais pesados, germes, contaminantes, bactérias presentes naquela substância, os componentes que fazem parte, os óleos farmacêuticos, os excipientes, os veículos, serem veículos puros, limpos, de qualidade, de gramatura nobre, ou seja, que o seu corpo vai conseguir metabolizar aquilo ali de uma maneira adequada ou de maneira inadequada, que vai causar fibrose, inflamação,
dor. Então tudo isso é arriscado num esteroide que é confeccionado de uma maneira irregular. E hoje a gente vê inúmeras reportagens pelo país de a Polícia Federal conseguir chegar até laboratórios de mercado negro. E quando você chega lá, o que a gente vê nessas matérias, nessas notícias, é uma casa sem controle de qualidade nenhum, uma espécie de cozinha improvisada, misturada uma cozinha e um laboratório, onde lá são confeccionados, lacrados, adesivados esses esteroides. E o que a gente vê na maioria das vezes são materiais guardados de uma maneira completamente irregular, substâncias, às vezes até óleo de peroba já foi visto, para dar coloração à trembolona, fora outras alterações que eu não vou conseguir me lembrar aqui. Então o esteroide de mercado negro, e geralmente ele vai ter o quê? Cada hora surge uma marca diferente, né? Porque uma marca começa a fazer sucesso e às vezes, acredito eu, que o vendedor, né? Não sei, ele queira trabalhar direitinho, só que existem as outras pessoas que vão embarcar na onda daquela marca. Então peraí, pô, o laboratório X está fazendo sucesso, vamos falsificar o laboratório X, porque está vendendo bastante. Aí daqui a pouco o laboratório X cai, aí vem o mesmo fabricante desse laboratório, vem com um laboratório Y e começa a vender, ganha uma certa fama e começa depois a degringolar tudo. Porque o vendedor, acredito eu, né, ele quer vender, ele não quer causar problema na saúde de ninguém, ele quer simplesmente vender e que as pessoas gostem e comprem mais. Porém, será que essa substância foi bem confeccionada? Foi confeccionada de uma maneira pura, livre de contaminantes, ou ela foi confeccionada de uma maneira muito irregular que põe em risco a sua saúde? Será que os materiais que ali estão presentes são materiais nobres, que o seu corpo vai saber metabolizar adequadamente? E, além disso, o que acontece, né? Os esteroides, como qualquer fármaco, têm um risco de efeito colateral. E você, muitas das vezes, não vai saber diferir se aquele fármaco de fato é legítimo e o colateral que ele está te dando é referente àquela substância química, ou se é referente a uma má confecção, a uma presença de um germe, ou a presença de um óleo de má qualidade está causando dor em você, você não vai saber, você fica confuso. E aí você vai até o médico na maioria das vezes não vai ter a menor ideia do que fazer, vai condenar, vai te assustar e você vai sair sem resolver a sua questão, e aí você fala, vou usar, não vou usar, como é que eu vou fazer? Então existem esteroides pharma-grade, existem esteroides de mercado negro, e existem esteroides que são importados, produzidos por indústria essa internacional, que tem os seus padrões de qualidade, os seus padrões de higiene, de asepsia, que entram aqui no Brasil de uma maneira irregular, porque a Anvisa não permite a comercialização de medicamentos que vêm de outro país, mas que são totalmente diferentes de esteroides de mercado negro. Não é algo que eu comprei um sal, trouxe de outro país para cá e vim aqui, montei o meu quarto, o meu laboratório, a minha cozinha industrializada, né? A minha cozinha improvisada, melhor dizendo, para confeccionar esses esteroides. Então é completamente diferente. E esses esteroides são muitas das vezes vendidos pelos mesmos fornecedores desses esteroides de mercado negro. Então entenda, vamos de novo, esteroides de farmácia, pharma-grade, esteroides de mercado negro e esteroides importados que são produzidos e confeccionados por indústria. Esses esteroides têm site oficial, tem dentro desses sites locais onde você autentica, você checa a autenticidade desse produto e na caixa desses esteroides vem lá para exportação, ou seja, são esteroides que são confeccionados para ir para fora daquele país. Só que, de novo, aqui no Brasil, a Anvisa não permite a comercialização desses esteroides. Então, a forma que você vai adquirir ele, muitas das vezes, é de uma maneira irregular, de uma maneira ilegal, geralmente da mão desses mesmos fornecedores de esteroides de mercado negro. Só que é totalmente diferente, porque são esteroides produzidos por uma indústria séria, com todo o seu controle de qualidade. Você ali, por mais que não esteja comprando um esteroide legalizado,
direto da farmácia, com a sua receita, seu cupom fiscal, você está comprando algo que entrou aqui no Brasil de uma maneira irregular, ilegal, mas que foi produzido por uma indústria. Você está adquirindo ele de uma maneira irregular, mas esse esteroide ele foi produzido por indústria, com todo o controle que uma indústria deve exigir. O que acontece é que a maioria dos países onde esses esteroides são confeccionados são países que a gente não tem muito conhecimento. Então tem esteroides que são confeccionados na Índia, esteroides que são confeccionados em países do leste europeu e que eles entram aqui no Brasil e você, de uma maneira irregular, né, atravessam a barreira alfandegária de uma maneira irregular e são comercializados aí. Só que reparem que esses esteroides a que eu estou me referindo, eles normalmente, sabendo da grande falsificação e adulteração presente no mercado de esteroides no mundo inteiro, porque isso não é uma exclusividade do Brasil, inclusive existem certas marcas, e eu não vou ficar aqui citando o nome dessas marcas, senão meu vídeo é derrubado, que hoje estão presentes aqui no Brasil e também estão presentes lá na Europa, porque eu sei dos meus pacientes de Portugal, eles têm acesso a esses esteroides, a essas marcas de esteroides lá no país deles. Então o que acontece? Esses esteroides, eles entram aqui dessa maneira irregular e você, que é usuário de esteroide, tenta se informar daqui e ali, fulano está usando, está dando bom resultado. Infelizmente é assim que a maioria acaba graduando a sua escolha. Fulano está usando, está dando bom resultado, não teve problema nenhum na aplicação, não dói, não causa nada, começa a usar. Só que isso gera uma grande confusão, porque apenas não doer na aplicação não quer dizer nada. Durateston de farmácia, legítimo, dói a aplicação. E isso não quer dizer que ele está contaminado, está impuro ou está impróprio para o seu uso. Já é uma característica do fármaco. E aí você simplesmente se basear nisso para dizer que um esteroide ele é puro ou ele é seguro, é um parâmetro ruim. Não deve ser feito dessa forma. Então o que eu quero dizer? Entendam, existem esteroides de farmácia, esteroides de mercado negro e esteroides importados que são produzidos por indústria, mas que entram aqui no país de uma maneira irregular. Agora eu estou dando a minha opinião, tá? Não tenho nada contra ninguém. Por mim, esteroides deveriam ser confeccionados por indústria direitinho, vendidos nas farmácias, sem a exigência de receita. Por quê? Porque quem vai usar de qualquer jeito e acabou. Então, pelo menos que você tenha isso nas farmácias, de uma maneira confiável, um produto legítimo, sendo feito com todas as exigências que demandam a sua confecção, para que essa pessoa que vai fazer uso com acompanhamento profissional ou sem, ela tenha uma redução de danos. Porque quando você usa um esteroide de mercado negro, você está sujeito, sim, a maiores problemas do que um cara que usa um esteroide de farmácia. Problemas esses que eu já citei aqui no início do vídeo. Fora os efeitos colaterais que o fármaco tem em si. Então, uma coisa é efeitos colaterais que eu vou ter na substância, seja ela pura ou impura, e outra coisa é efeitos nocivos à minha saúde que eu vou ter por conta daquela substância ter contaminantes, ter germes, ter material de má qualidade. Então, são outros 500. Porém, ninguém se preocupa com esteroides anabolizantes no Brasil. Pelo contrário, se preocupam em retirar essas substâncias do Brasil pelo grau de marginalização que ela, pasmem vocês, ainda hoje ela tem. As pessoas tratam esteroides anabolizantes como se fossem drogas de drogados, de pessoas que não querem nada com a vida, de pessoas que só querem saber de ficar fortões, pessoas que sabem que aquilo ali, entre aspas, vai causar um mal, é só uma questão de tempo, mas estão conscientes e estão usando. Não é assim que funciona, meus amigos. Eu sou pai de família, eu sou médico, eu trabalho com isso há anos, uso essas substâncias há anos e digo para vocês, não é assim não. O usuário de esteroide anabolizante hoje, existe o perfil de usuário totalmente consciente do potencial terapêutico, dos efeitos que essa substância tem e quer um acompanhamento profissional para garantir que a sua saúde está adequada, está em dia, não está fazendo nada que coloque a sua saúde em risco. E existe sim, como sempre existiu, pessoas que não estão nem aí, que vão usar as coisas à moda sem controle nenhum, tá? Então é importante a gente diferenciar isso,
Porque esses esteroides importados a que eu me referi, eles são muitas das vezes taxados como esteroides de mercado negro, e não são. Tá? Entenda o seguinte, esse vídeo não é para querer marginalizar, para martelar ninguém. Esse vídeo é para informar vocês que, primeiro, mesmo na farmácia tem esteroides falsos, isso eu já vi nesse país, não foi uma vez apenas. Os esteroides de mercado negro, que são totalmente divulgados abertamente nesses perfis, nessas contas de atletas de Instagram, que são ditos patrocinados. Tá? Esses esteroides são confeccionados aqui no Brasil, são sais que são comprados no exterior, chegam aqui no Brasil e alguém que tem um conhecimento farmacológico, químico, confecciona esses esteroides por sua própria conta, de uma maneira até, de certa forma, artesanal, rudimentar. Que pode, sim, ser, mesmo dessa forma, feito com todo esmero, com todo cuidado, e de repente, não lhe causar problema nenhum, mas as chances são muito maiores, porque se você for entrar num laboratório de uma indústria que confecciona esteroides injetáveis, é um controle absoluto, é um controle de vestimenta, de local, de armazenamento, vocês não fazem ideia, tá? Então é completamente diferente. Ah, Romulo, você vai dizer que você nunca usou esteroide de mercado negro? Já usei. Já usei esteroide de mercado negro, já usei esteroide de farmácia, esteroide de mercado negro, esteroide importado, confeccionado por indústria, que entrou de uma maneira irregular. Já usei sim, não tem por que mentir. Ah, Romulo, mas você nunca sofreu problema, consequência negativa nenhuma para a sua saúde? Não, não sofri, mas poderia ter sofrido sim. Né? Então, entendam que tudo tem seus prós e contras, seus riscos. O meu objetivo é informar e conscientizar. Desses três tipos de esteroides, o que eu acho sempre melhor? Farmácia normal. Farmácia normal a gente tem pouquíssimas opções. Então, menos pior são esteroides importados. Ainda que eles entrem de uma maneira irregular aqui no país, eles são confeccionados por indústria. E eles têm a sua forma de checagem. Eu não vou do que esteroides de mercado negro, que são mais arriscados. Eu não vou citar nomes de indústrias, né? Eu poderia citar inúmeros nomes aqui, mas se eu citar, com certeza eu vou ter problemas, então eu não vou citar. Existe um país vizinho aqui ao nosso, que tem um livre comércio de esteroides e de várias outras substâncias, drogas, armas, que vende bastante, que emite bastante esteroides aqui para o Brasil, de uma maneira irregular. Esses esteroides atravessam a fronteira desse país com o nosso país e são comercializados aqui no Brasil de uma maneira irregular. Só que essa indústria, ela é tão famosa, né, que vários atletas e vários usuários já entendem, tem a indústria. Se você botar no YouTube o nome dessa indústria, você vai ver imagens dentro da fábrica desse esteroide, imagens lindas, indústria com todo o controle, maquinizada, cheia de tecnologia, né? Você não vê mão de pessoas, né? Toda a necessidade industrial da confecção daquele fármaco está lá. Só que entenda, essa mesma indústria ela é altamente falsificada e ela não tem um mecanismo semelhante às outras indústrias importadas que eu falei para você verificar a autenticidade. A autenticidade dessa indústria é verificada com QR Code. E QR Code, meus amigos, é a coisa mais fácil de adulterar, é a coisa mais fácil de clonar de todas. Então, essa indústria que eu estou me referindo, do país vizinho aqui ao nosso, ela tem 3 linhas desses esteroides. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Alto lá, né? Não existe esteroide bom que você possa confiar, só que é primeira linha, segunda linha e terceira linha. Ou o esteroide é bom ou ele não é bom e acabou. Né? Então, eu não confio nessa marca, infelizmente. Já usei muito dessa marca sim, nunca tive problema nenhum. Usei numa época também onde muito menos era falsificado o esteroide. Hoje as coisas estão meio que sem controle, né? Até por conta dessa escassez nas farmácias brasileiras, os usuários acabam migrando de alguma forma para o uso desses esteroides, que são muito mais arriscados. E aí eles vão com aquela noção, fulano está usando, não deu nada, fulano sempre compra com esse cara aqui, não tem problema. Só que às vezes o próprio cara que vai te vender, ele está repassando uma substância.
ou ele é só um cara que está comercializando e existe uma central que vai mandar essa substância para você. E aí quando dá merda, ninguém é responsável, né? Então entenda isso, entendam essa realidade hoje. Eu sou apenas uma voz no meio dessa multidão. Eu trato pessoas, homens de meia idade, idosos, mulheres, que se beneficiam, que beneficiam os cuidados da sua saúde com essas substâncias. E para mim é muito triste ver a decadência que a gente tem entrado nos dias atuais. A gente poderia ter todos esses esteroides nas farmácias, legalizado, vendido direitinho, com a receita ou sem. Eu volto a dizer, eu sou a favor de que fosse vendido sem exigência de receita, porque eu acho que assim a gente reduziria os danos, os problemas, e a gente não teria esse crescente mercado negro de esteroides, sendo comercializados para cima e para baixo, colocando ainda mais a saúde das pessoas em risco. Então eu tento aqui fazer a minha parte como agente da saúde, como pessoa que também sou usuário dessas substâncias, Claro que fica como se fosse um apelo aqui às autoridades de saúde, às indústrias, mas, meus amigos, vamos abrir os olhos, A gente mora no Brasil, ninguém vai fazer nada por usuário de esteroide, principalmente se você for musculoso, acabou. O usuário quer ficar fortinho, um abraço, vai a merda. Essa que é a realidade. Só que, além disso, que não é crime nenhum, o que tem você querer ficar forte também usando esteroide? Não há crime nenhum. Você também quer cuidar da sua saúde. Você não quer danificar a sua saúde colocando qualquer porcaria no seu corpo. Então existe hoje um público com essa demanda. E não são pessoas meramente que querem ficar fortinhas. São idosos, são mulheres menopausadas, homens de meia idade, pessoas que viram na terapêutica com o esteroide anabolizante trazer qualidade de vida, trazer momentos de felicidade, melhora do seu desempenho, melhora da sua função sexual, melhora da sua função física, do seu desempenho físico, melhora da sua composição corporal, tratar problemas como desgaste muscular, sarcopenia, osteopenia, ou seja, existem uma gama de infinidades que você pode tratar o esteroide com o uso do esteroide anabolizante. Tanto é que eu estou sendo coerente em relação a isso, que os meus pacientes que fazem uso de esteroides são usuários contínuo de esteroides, não são usuários recreativos, uso on-off, algo que eu condeno há anos, desde que eu me lancei aqui no YouTube. Por quê? Porque o uso on-off é uso recreativo, é uso de cara que quer fazer ciclo, são pessoas que não estão levando a sério aquilo ali. O uso contínuo de esteroides com monitoramento adequado traz sim qualidade de vida, saúde para você. É totalmente diferente de fazer ciclos, de viver de altos e baixos. Então entenda que eu estou sendo completamente coerente com tudo que eu venho divulgando desde o primeiro vídeo que eu lancei aqui no YouTube. Tá certo, meus amigos? Espero que de alguma forma eu tenha trazido algum esclarecimento para vocês. Infelizmente eu não vou poder ficar validando ou comentando aqui, tal lab, vai, compra, faz, esse aqui não, dá problema, porque senão eu vou ter o meu vídeo derrubado e de certa forma vão achar que eu estou conivente com alguma coisa. Eu não estou conivente com nada, eu não ganho nada de laboratório nenhum, não divulgo nada. O que eu sou sempre a favor é que a gente compre as coisas da maneira mais segura e da maneira que se exige hoje formalmente no Brasil. Mas eu também admito que, como usuário de esteroide, se hoje acabasse os esteroides que a gente tem na farmácia hoje, eu iria adquiri-los de uma outra forma, sim. E eu tenho certeza que um monte de usuário de esteroide também assim o faria. Tá certo? Então esse vídeo aqui não é para fazer apologia a nada, é apenas para expressar o meu ponto de vista como pessoa que sou. Não estou aqui me responsabilizando pela saúde de ninguém ou pelo que alguém vai fazer, mas estou aqui dando o meu depoimento, a minha experiência de anos de uso dessas substâncias e acompanhamento da saúde das pessoas. Então estou dando essa opinião minha, pessoal, para que vocês tenham o senso crítico de vocês e possam fazer seus devidos julgamentos em cima de tudo isso que eu falei. Tá certo, meus amigos? Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem esse vídeo para quem você acha que tem interesse e até a próxima.